O alarme de incêndio é o ponto final de um sistema que servirá de comunicação visual e sonora para que a população de um determinado ambiente inicie o escape e o controle ao princípio de incêndio. Nesse vídeo vou apresentar um sistema de detecção e alarme de incêndio básico, vou apontar alguns requisitos normativos, alguns dados de artigos e, por fim, as consequências da falta de um sistema de detecção e alarme em um incêndio em 1980. Sejam bem-vindos à Universidade de Segurança contra Incêndio, me chamo Fabrício Nogueira. Para fazer esse vídeo, me baseei em alguns artigos científicos na IT-19 de São Paulo e na NBR 17240. Em 1980, nos Estados Unidos, o incêndio no MGM Grand Hotel teve início no térreo, no interior do cassino. Naquele momento, o hotel ainda não contava com sistema de detecção e alarme automático. Quando o princípio de incêndio foi percebido pelos funcionários, eles deram início ao processo de escape e combate. Como estava descrito, eles fizeram. Foram para a recepção, onde funcionava uma espécie de central de controles, usou o telefone fixo, acionou imediatamente o corpo de bombeiros, que chegou em 7 minutos no prédio. Porém, quando foram comunicar os andares do princípio de incêndio por essa mesma central, não foi possível, porque a fumaça forçou a saída deles. Essa ausência da comunicação do alarme de incêndio aos hóspedes foi apontado nas investigações como um fator decisivo para a morte de 85 pessoas. Quando detectamos um incêndio, devemos tomar algumas atitudes imediatas. Avisar a central de controle ou a brigada de incêndio ocorrido. Se possuirmos treinamentos, combater o princípio de incêndio e acionar o corpo de bombeiros. Já o sistema de detecção e alarme de incêndio pode de uma só vez executar esses 3 pontos ou até outros mais, de acordo com a necessidade da edificação e com um projeto específico. O objetivo principal do sistema de detecção e alarme é ser nossa percepção e comunicação, ser nossos olhos e nossos avisos, onde seria mais demorado perceber e colocar em prática o combate e o abandono do local. O fator tempo, como sabemos, é determinante para separar o princípio de incêndio dos incêndios propriamente dito. Vamos olhar esse gráfico. Esse daqui é uma linha do tempo em caso de incêndio. Essa parte daqui é a ignição, depois vem a detecção, o alarme, correndo o tempo, o fim do abandono. Agora olhe para essa parte daqui. Você tem um tempo determinado para acontecer a detecção, ou por alarme, ou por um detector automático, ou por uma pessoa que vai lá e aciona o manual. Voltando para cá, você tem o tempo de alarme. Então, o sistema vai reconhecer se aquilo mesmo é uma fumaça, é proveniente, vai fechar o laço e vai começar o alarme do incêndio. No momento desse alarme de incêndio, vai acontecer o que esse estudo apontou como reconhecimento e o tempo de resposta, que nós vamos aqui somar como tempo de pré-movimento. O que eles conseguiram provar com esse estudo foi o seguinte, que no momento que toca a sirene, no momento que é avisado, que as pessoas são avisadas que está acontecendo um sinistro, elas não saem imediatamente do local. Elas não pegam as coisas delas e saem correndo, não. Elas vão entender, interpretar o que está acontecendo, ver se tem uma movimentação diferente, percebendo essa movimentação diferente, ela sai do local. Voltando para cá, observe que esse tempo de pré-movimento, só depois dele ter sido concluído, vai começar o tempo de percurso. Então, quanto menor esses dois tempos aqui, ó, o tempo de detecção e o tempo de alarme, quanto menor forem esses dois pontos, maior você vai ter um tempo total de abandono, que vai garantir uma maior segurança para aquelas pessoas que estejam no local. Esse estudo saiu em 2001. Até hoje ele é muito interessante para a gente pensar qual é o tempo de resposta para cada tipo de movimento que as pessoas vão dar como um todo no momento de sinistro, no momento de princípio de incêndio. O sistema de detecção e alarme é constituído por 3 partes principais: detectores, ou os acionadores manuais e acionadores manuais também, central de controles e alarmes, os avisadores sonoros e alertadores sonoros ou visuais. De uma forma geral, o sistema de detecção e alarme será sensibilizado automaticamente através dos detectores por meio físico ou químico, através dos produtos que são liberados resultante de uma combustão. Essa sensibilização avisa uma central de controles e logo depois ela avisa, através dos alarmes sonoros e visuais, a população de uma edificação. Os detectores mais utilizados são esses. Primeiro, o detector de fumaça, são acionados por gases e fumaça. Detectores térmicos, os quais são acionados pelo aumento da temperatura. E, por fim, os acionados pela radiação, chamados de detectores ópticos. O tipo e o local da instalação desses detectores é uma solução que deve ser apresentada pelos projetistas, que vai se nortear principalmente pela NBR 17240 e pela IT-19. Uma outra parte é a central de controles.
Ela vai ter dois papéis principais. A central vai receber o aviso dado pelo detector de fumaça e indicar onde está acontecendo o acionamento e registrar. Transmitir o sinal para o alarme. Já os alarmes, os avisadores sonoros e visuais, vão dar o sinal inicialmente para a automação do prédio, chamado pré-alarme, orientando o local, identificando para acionar a brigada de incêndio. Depois, aciona os ocupantes da edificação ou de parte dela. É importantíssimo falar também do acionador manual, que consiste em uma botoeira manual, em que uma pessoa, ao deparar com o princípio de incêndio, o aciona. Agora, olha que ponto interessante. Um estudo no World Trade Center em 1995, através de uma pesquisa feita com pessoas que abandonaram um prédio numa explosão em 1993, apresentou que na Torre 1, 96% das pessoas e na Torre 2, 95% das pessoas não perceberam os avisos sonoros. Com base nisso, outros estudos vieram. Então, em 2002, foi apresentado que o uso de vozes é mais eficiente que os alarmes do tipo sirene para reduzir o atraso para o início do abandono. Muito interessante, não? Perceber que o aviso sonoro através de vozes é mais eficiente do que os avisos sonoros por sirene. Agora, voltando para os fundamentos, devemos verificar pelo menos 4 pontos que podemos chamar de requisitos mínimos. Primeiro, deve verificar se o sistema de detecção e alarme está sendo alimentado por duas fontes. A primeira é rede alternada, rede de alimentação normal. A segunda deve ser feita por no-break ou geradores. Deve ter autonomia mínima de 24 horas em modo de supervisão, ou seja, continuar ligada quando não houver acionamento, quando não for acionado por no mínimo 24 horas. E em caso de incêndio, garantir que esteja em funcionamento por 15 minutos. O objetivo é suprir as indicações sonoras e visuais, o qual garante o escape do pessoal. 2. A central de acionamento e alarme deve ficar localizada em um local de constante permanência humana e, quando houver necessidade, se possível, o acionamento de toda a edificação, em caso de necessidade. 3. A distância máxima para chegar ao acionador manual deve ser de no máximo 30 minutos. De preferência, esse acionador manual deve ficar em cima dos hidrantes. E 4. Quando o edifício tiver mais de um pavimento, ele deve ter pelo menos um acionador manual por andar. E 4. Nas centrais de detecção e alarme é obrigatório um painel. Esse painel é um formato de esquema com endereçamento visual que cada acionador manual e detector deve estar ali nesse esquema. O sistema de detecção e de alarme promove uma maior velocidade e automação de alguns procedimentos que, em um momento de pânico, pode salvar muitas vidas e a propriedade. Pense nisso. O sistema de detecção e alarme, mesmo não sendo obrigatório em alguns estados, deveriam ser instalados, principalmente em locais de circulação de público, que as pessoas que ali estão não estão habituadas com o prédio. Bem, nesse vídeo falei da importância do tempo para o início do combate ao fogo e para o escape. Apresentei o sistema de detecção e alarme incêndio e seus componentes. Apresentei 4 pontos, importantíssimos, pontos mínimos que devem ser cumpridos e fáceis de verificar para o sistema de detecção e alarme. Espero que tenham gostado, não deixe de ir até a minha página gcbrasil.com.br. Lá coloquei um post falando um pouco mais do sistema de detecção e alarme. Caso tenha ficado alguma dúvida, comente nesse vídeo que eu vou procurar responder o mais rápido possível. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que podem salvar vidas. Um grande abraço e lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar.